Jesus, nosso amado Criador, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até a Tua casa bondosamente e aqui estamos para Te louvar e para Te honrar. Amém. Pai querido, Deus Santo Todo-Poderoso, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Por favor, Senhor, se temos no nosso coração alguma coisa que Te entristece, que o Senhor venha nos corrigir, nos moldar, para que nós possamos a cada dia ser semelhantes a Ti. Amém. Também nos ajude a ser uma boa testemunha do Senhor aqui nessa terra. Amém. Que a nossa vida, a nossa maneira de viver, seja um testemunho, seja em palavras, que nós possamos ter amor, como cantamos às pessoas que estão ao nosso redor, e que venhamos a transmitir a esperança às pessoas de que um dia o Senhor vai voltar e vai nos tirar desse mundo tão terrível, tão cruel. Por favor, esteja com cada um dos irmãos que aqui vieram, que o Senhor olhe para o coração de cada um e que o Senhor venha nesse momento, ó Pai, suplico a Ti para que o Senhor venha olhar para as nossas dificuldades, os nossos problemas. Todos nós temos, quer seja na saúde espiritual, física, mental, no trabalho, no relacionamento em casa, enfim, que o Senhor nesse momento venha tomar as dores do nosso coração e que o Senhor venha nos ajudar essa semana poderosamente. Amém. Que nós venhamos a sentir o poder do Espírito Santo ao nosso lado, nos conduzindo, nos dirigindo, e o Senhor nos acalmando e nos dizendo que vai ficar tudo bem. Amém. Por favor, Senhor, esteja com o pregador também nessa noite, trará para nós mais um estudo, na qual iremos aprender, e que o Espírito Santo fale para nós nesta noite. Amém. Que o Teu servo seja ungido pelo Senhor. Obrigada por tudo, Deus, e queremos Te agradecer já por fazer parte da nossa família, da nossa casa e pelo nosso lar ser um pedacinho do céu. Amém. Muito obrigada. Continue ao nosso lado, por amor de Jesus, nos colocamos em Tuas mãos. Amém. 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 Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu e agradecemos ao Senhor também por essa oportunidade de estar na Tua Santa Casa, na certeza da Tua presença. Que o Espírito Santo se faça presente aqui no nosso meio e que o próprio Jesus esteja aqui. Te pedimos essas bênçãos agradecidas no nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você teve um dia gostoso, hoje estava um dia legal, né? Sozinho, né? Eu tenho certeza que você teve um dia feliz hoje, na companhia de Jesus. Queridos, hoje nós estamos aqui para mais um estudo, né? Esse estudo é muito bom, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse estudo que nós vamos fazer hoje, para mim, eu acho um dos estudos mais complexos para dizer, para você explicar, né? Para mim, talvez para muitos aqui é fácil, mas para mim eu acho difícil, tá? Por que eu acho difícil? Porque o tema de hoje nós vamos falar sobre a Trindade. E como a gente explica para as pessoas que há 3 deuses num só? Não é fácil de a gente explicar. Eu creio para vocês que eu tenho uma certa dificuldade, tá? Eu entendo, tá? Eu entendo. Para mim eu entendo. O difícil é eu explicar para as outras pessoas, porque não é fácil você chegar para uma pessoa e falar de Deus para as pessoas e falar, mas só que há 3 deuses. Mas como há 3 deuses? Como há 3 deuses? Se a Bíblia fala que só tem um Deus. E daí como nós vamos explicar que existe mais 2? Então, por isso que eu falo para vocês que não é fácil, tá? Não é fácil a gente falar desse tema, mas pela misericórdia de Deus, com a ajuda de vocês, porque como é um estudo, eu quero que todos participem, tá bom? Todos podem dar a sua opinião, todos podem... como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Pode... Tem mais assunto, né? Isso, né? Pode cooperar mais aí com o ensinamento, né, no caso, né? Que eu tenho certeza que tem pessoas aí que
que tem mais facilidade do que eu, né, para entender mais esse tema aí. E eu queria que tivesse uma outra pessoa aqui passando esse tema, que não seja eu. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus falou, não é você. E quando Deus chama, nós temos que dizer o quê? Eis-me aqui. Então eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. E eu quero a participação de vocês também, tá bom? Como é um estudo, vamos estudar junto. E aqui nós vamos estudar sobre a Trindade. E daí já vem a primeira pergunta: quem é Deus? Quem é Deus para você? Aí fala assim, ó, quem é Deus? Qual é a sua origem? Você sabe a origem de Deus? Quem sabe explicar a origem de Deus? Como é que a gente vai explicar a origem de Deus? Porque a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus já pairava ali. Então, como é que a gente pode falar da origem de Deus? Não tem como a gente falar. A Bíblia também não apresenta muitas evidências sobre a origem de Deus, né? Mas nós acreditamos, né? E nós acreditamos e confiamos nisso. Fala assim, ó, essas são perguntas que fazemos, né, desde a infância. Além do mais, você já percebeu que a arte, né, o ser humano, eles pintam foto, né, assim, diz que é a foto de Deus, de Jesus. Mas vocês já viram alguma coisa pintada dizendo, ó, esse é o Espírito Santo? Pois é, como explicar? Como explicar isso para as pessoas? Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, né? E eu também, a Bíblia nos ensina assim, é uma pessoa, mas que tipo de pessoa? Né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? E fala assim, ó, também ele é um ser divino, com personalidade. Ao estudarmos a Bíblia, né, percebemos, né, a afirmação de que há um só Deus. Olha só, que há um só Deus. Mas em outros momentos, ela também discorre sobre a natureza divina e distinta de Jesus e do Espírito Santo. Aí já começamos, né? Aí já começamos a entrar no estudo, né, com as três pessoas. A doutrina da Trindade é central na fé cristã. Afirma que há um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho, né? O Filho que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles são coiguais, coeternos, consubstanciais, ou seja, são três pessoas com um só pensamento, com um só objetivo. Não é isso que a Bíblia nos ensina? São três pessoas, mas três pessoas que trabalham unidas para um só objetivo, que é salvação. Mas quando nós chegamos para as pessoas, quando a gente chega, principalmente nós que damos estudo bíblico, não é fácil nós falar dessas três pessoas para quem está estudando a palavra de Deus, porque é difícil a pessoa entender. Isso aqui a gente não entende assim de uma hora para outra, só abrindo a Bíblia e já falando, não, já entendi. Não é assim não. Porque não é fácil a gente entender que há três pessoas iguais, com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. De vez em quando a gente ainda encontra algum ser humano, né? A gente vai falar, mas você é idêntica a fulano, né? Mas não é em todas as características. E aqui a gente percebe que os três, em todas as características, são iguais. Né? Esses são iguais. E aqui a Bíblia afirma claramente que há um único Deus verdadeiro. Né? Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Isaías 45, verso 5 fala: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Então eu sou o único. Fora de mim não há Deus. É Deus falando, Deus afirmando que Ele existe. Obrigado. Que Ele existe. 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4, fala assim: sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Tá, mas onde está a Trindade? Até agora nós estamos falando de um Deus. A Trindade não é triteísmo, né? Não é triteísmo. Três deuses, mas um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas. Né? E daí a gente fica pensando, mas como um Deus em três pessoas? Né? Como pode? Como existe um Deus, né? E aqui ainda fala, o Pai é Deus, que está lá em João capítulo 6, versículo 27. O Pai é Deus, ou selou, né? Sempre é reconhecido como Deus no Antigo e no Novo Testamento. O Filho, quem é o Filho? O Filho é Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Está escrito lá em João capítulo 1, verso 1. João capítulo 20, verso 28 fala: o Senhor meu Deus é Deus meu, diz Tomé, né, a Jesus, né? Colossenses 2, no versículo 9 fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já está falando aqui da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? É Deus? É o que a Bíblia nos ensina, né? O Espírito Santo é Deus, né? Aqui fala assim, Atos 5, versículo 3 e 4. Ali fala ali a história, ali fala ali sobre Ananias, né? Sobre Ananias ali, né? Que ele chegou ali e mentiu, né? O que ali foi Paulo, né? Foi Paulo? Pedro. O que Pedro falou para ele? Você não está mentindo para homem, né? Você está mentindo para o Espírito Santo, para Deus, né? Ele fala bem claro: você está mentindo para Deus. Então o Espírito Santo, é Deus também, né? O Espírito Santo é Deus. Aí aqui ainda fala aqui, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Que fala sobre o nosso corpo. As três pessoas possuem atributos divinos, eternidade, onipotência, onisciência e santidade. Então a gente vê aqui que as características deles são iguais. Os três possuem essas características. Se vocês quiserem comentar, comenta, tá? Eu acho interessante, tem um momento ali que aparece a Trindade ali, né? No livro de Mateus, capítulo 3, né? No batismo de Jesus, aparece ali a Trindade, a presença da Trindade ali. Jesus sendo batizado, né? Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo como pomba, né? Pousando no ombro de Jesus, e a voz de Deus o Pai: esse é meu filho amado, em quem me dá prazer. Exato. Então a Trindade, ela já faz presente ali no batismo de Jesus. Então a Trindade, existe realmente três pessoas
como Deus. Né? Exato, você já comentou o que eu já ia comentar aqui. Né? Desculpa. Não, é bom comentário. É para comentar mesmo. Ainda fala assim, ó, as três pessoas são distintas, mas nunca divididas. Né? Foi o que o Jurandir acabou de falar. As três pessoas andam juntas. Mesmo pensamento, mesmo objetivo e o mesmo desejo, né, também, que é de salvar a cada um de nós. Isso é muito interessante. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem. Né? Então aqui a gente percebe, quando fala a nossa imagem, então significa que Deus não estava lá sozinho quando estava fazendo o ser humano. Quem estava lá com Deus? Estava junto com Deus. E estava o Espírito Santo. Os três estavam participando ali. Naquele momento ali onde Deus estava fazendo o ser humano. Então os três estavam presentes ali. E até o nosso microfone não quer ajudar nós hoje. Complicado. Se quiser baixar um pouquinho, baixa um pouquinho. Mateus, né, o que o Jurandir acabou de dizer ali, né, fala também da Trindade, Mateus 28, 19, né, que fala sobre batizando, né, ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também fala das três pessoas. A Trindade não é contradição, mas mistério revelado. Então, a Bíblia é algo muito interessante e muito importante na nossa vida, porque a Bíblia nos revela, né? A Bíblia nos revela tudo sobre isso. Então, cabe a nós estudar, que a Bíblia está sempre disposta a nos revelar aquilo que nós talvez está ali com certa dificuldade, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Claro. A palavra Trindade interessante, né? Que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, né? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. E aonde foi inventada essa palavra Trindade? Mas as três, né? As três pessoas é mencionado no seu versículo, né? Segundo Coríntios 13, ela vem falando claramente das três pessoas, né? Então, Paulo, ele encerra o livro, né, falando dessas três pessoas, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo Coríntios 13, ela vai mencionando claramente que existem três pessoas, três pessoas, né? Ou seja, um só Deus em três pessoas, né? Um elo que se liga como divindade, né? Então é bem interessante essa questão. Se você citava, desculpa, já. Não, esse aí não estava aqui não. Não está aqui não. E aqui, o interessante é que aqui tem algumas heresias comuns, né, que nós devemos evitar, né, sobre esse tema da Trindade, né. Aqui fala assim, ó, no modelismo, Deus é uma só pessoa que se manifesta de forma diferente, né? Esse é o modelismo que fala. No segundo ponto aqui, fala no tretismo, né? Eles dizem assim: três deuses separados, contrário, né, ao monotonismo, né? Então a gente já vê aqui algo diferente, né? Isso são erros que nós não podemos cair, né? No caso, né? Pessoas chegar e falar para nós. E no arianismo, né? Eles falam assim: Jesus e o Espírito são inferiores ao Pai. Combatido no concílio que fizeram o concílio lá e chegaram nessa conclusão, né? Então a gente percebe, a gente tem que ter cuidado, né, com certas pessoas que comentam, né, que muitas pessoas falam sobre isso, né, fala que isso aqui não existe, né. E aqui a gente vê a importância prática, né, da Trindade, né.
qual é a função de cada um deles? Qual é o papel de cada um deles? O que cada um deles desempenha ali? Vocês sabem me dizer? Aqui fala assim, a salvação. O Pai planeja, né? Deus planeja a salvação. Aí o que faz Jesus? O Filho executa, né? Quer dizer que o Deus Pai planeja a salvação, Jesus executa a salvação, e o papel do Espírito Santo e o Espírito aplica, né? Quer dizer que as três pessoas juntas, né? Foi o que eu já falei, as três pessoas junto com os mesmos objetivos. Então, cada uma tem a sua função. Quando nós fazemos oração, como é que nós fazemos a oração? Nós ora, né? Nós ora ao Pai, né? Mas no final, o que nós falamos? Em nome de Jesus, né? Ou senão a gente fala assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Em nome ali dos três ali. Nas Escrituras, percebe-se uma subordinação funcional do Filho em relação ao Pai. Como parte do plano da salvação, Jesus veio, se tornou um de nós, nos mostrou o amor de Deus, nos deixou o exemplo, né, de obediência e nos reconciliou com Deus, né, através do sacrifício na cruz. Isto se tornou o sacrifício na cruz. Isto tornou-se filho unigênito, Deus homens, para entre outras razões, revelar o caráter de Deus e entregar-se como sacrifício em nosso lugar, né? Isso é o que? Jesus veio, ele fez o papel dele, só que o que a gente percebe aqui é que Jesus veio para representar alguém. Jesus veio para representar alguém, ele veio para trazer a salvação às pessoas, para conduzir o rebanho, mas só que ele veio para representar alguém. E muitas pessoas, muitas vezes, eles entendem de uma forma diferente, né? Por isso que está dizendo aqui que assim a princípio dá para ver que Jesus é subordinado a Deus, mas não é. Jesus veio representar Deus, e Jesus veio para ensinar nós o que nós devemos fazer para nós chegar até Deus, né? Então, por isso, quando nós falamos que somos cristãos, nós temos que ser semelhante a alguém, e esse alguém tem que ser Cristo. O ser humano tem uma dificuldade de entender a perfeição de Deus. Então, por isso que às vezes diverge na forma de aceitar que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e não tem um maior que o outro. Eles são iguais na forma de salvação. Então, cada um tem o seu papel, mas não assim. Deus falou assim: vai lá, meu filho, e salva o povo lá, porque eu estou mandando. Não é assim, cada um tinha o seu papel de fazer. Então, não diminui Jesus, mas na verdade, quando a gente tem, como a Bíblia fala que é para a gente ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus, você percebe que a Bíblia está falando de três pessoas coeternas que existem, que têm função de salvar a humanidade. Então, cada um vai fazer ali o seu papel, e se a gente não tiver fé, nem que a gente queira, a gente não vai entender. Agora, tem uma coisa importante, né? Você depende de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para poder ir para o céu, especialmente no nosso momento, o Espírito Santo. Sem ouvir o Espírito Santo, você não consegue andar nos caminhos que Jesus andou e não consegue ser aceito no céu. De maneira alguma. Você precisa dos três. Sem obedecer a Cristo, nós também não chegamos até o Pai também. Não tem como. Se nós não obedecer a voz do Espírito Santo, nós não conseguimos chegar até Cristo. E se nós não obedecer a Cristo, nós não conseguimos chegar até Deus. Então é tipo assim, né? A gente tem que ir até um para você chegar até o outro. Porque não tem como você deixar um de lado e falar: não, vou deixar isso aqui de lado, eu vou seguir só isso. Não tem como. Ou seja, né? Aceita o conselho do Espírito Santo,
porque Jesus morreu na cruz para que receba o perdão dos pecados, que é o Pai que dá. Né? Então, e mesmo assim, nessa situação também, né? Foi ali no início, você comentou sobre a origem de Deus, né? No livro de Isaías 9:6, aí fala que Deus é o Pai da eternidade, né? Então Deus é eterno, né? Deus sempre existiu e Ele existe e sempre existirá, né? Então nessa passagem ela deixa bem claro que Deus é eterno. Ali está falando da pessoa de Jesus, né? Está falando da pessoa de Jesus, mas remete às três pessoas da divindade. Por quê? Né? Porque dentro como nós mencionamos, né, do batismo de Jesus, ali se manifestou a Trindade ali. Então a Trindade existe, que é as três pessoas na divindade, né? Então Exato. Deus é o Pai da eternidade, né? Então Deus sempre existiu e Ele existe, sempre existirá. Isso é a certeza que nós temos, né, Jandir? Com certeza. Isso é a certeza que nós temos, né, no nosso modo de pensar, né, no nosso modo de obediência também. E aqui fala assim, ó, muitos cristãos creem na Trindade, mas poucos compreendem sua profundidade, né? Foi o que o tio ali acabou de comentar, né? Muitos até entendem, mas eles não sabem distinguir um do outro, né? E nós temos que saber certinho o papel um do outro, né? Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a verdade da Trindade está por toda parte, né? Está por toda parte. Porque quando Jesus subiu ao céu, Jesus falou: eu vou deixar com vocês o Consolador. E quem é o nosso Consolador aqui hoje? É o Espírito Santo que está aqui conosco hoje. Quando perguntaram do Pai, eu assim, quem vê a mim vê o Pai. Exatamente, quando perguntou, mas cadê o Pai? Não. Quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque foi aquilo que eu já comentei. Trabalho igual. Né? Trabalho deles são iguais. Né? O desejo deles são iguais. Há um único Deus verdadeiro, né? Uma unidade. Deuteronômio, né, que já comentou, né, que fala que ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, né? Então aqui fala que há um só Deus, né? Portanto, a chave a Bíblia não ensina três deuses. Deus é um só, né? Em essência, né? Em sua essência. Nosso coração deve ser totalmente dedicado a esse Deus único. Não há espaço para ídolos ou doutrinas falsas. E o que mais a gente vê por aí, né, são doutrinas falsas, né? Isso é comum a gente ver por aí, as doutrinas falsas aí, que muitos estão pregando, né? E o povo está aí acreditando, né? O povo está aí caindo, né? Em vez de buscar a Deus, né? Mas as pessoas preferem ouvir a palavra do homem, né? João 6,27 fala o Pai Deus o selou, né? O Filho, né, que é Jesus Cristo, né, que é Deus também. João 1, verso 1 fala o verbo era Deus, né? E que nós já comentamos. João 28 fala o Senhor meu Deus, né? O Espírito Santo está junto aqui também. E aqui fala sobre, né, a mentira, né, contra o Espírito Santo também, né, é a mesma coisa de mentir contra Deus, né, que são iguais, né, que a gente já explicou aqui. Mas eu vou dizer para vocês, não é fácil, né? Quando eu vejo pessoas com dificuldade para entender esses temas, eu não sou contra eles, né? Eu não sou contra eles, porque não é fácil você entender, né? Sobre a Trindade, né? Saber explicar certinho, né? Não é algo difícil, né? Para a gente entender, falar de três seres, né? Com o mesmo só pensamento, com o mesmo só objetivo. O Antigo Testamento apresenta-nos o Espírito Santo em muitas ações. Por exemplo, o que o Espírito Santo fala? Concedendo dons espirituais, né? A gente vê ali, né?
Esse é um dos dons do Espírito Santo, como agente da mudança interior, né, de reavivamento espiritual. Isso é obra do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, ele atua na concepção de Jesus, né? Ele atua ali junto com Jesus ali, no batismo, que nem o Jorginho já falou ali. No entanto, a vinda histórica do Espírito Santo, no Pentecoste, a gente vê ali o Espírito Santo atuando poderosamente no Pentecoste, né? Que foi ali na festa judaica, ali, que demorava 50 dias de festa, né? Que eles faziam ali após a Páscoa, né? Capacitando os discípulos, a gente viu o Espírito Santo capacitando os discípulos também ali, testemunhar de Cristo, né? Aconteceu após a morte e a glorificação de Jesus, né, lá no céu, também o Espírito Santo estava junto. Foi prometido para os últimos dias, né, da história humana, né, a ação poderosa do Espírito Santo. Então, está em toda parte o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Então, quando a gente fala que é difícil, eu acho difícil, que eu já comentei, eu acho difícil explicar, mas eu entendo. Quando eu vou na Bíblia, eu entendo o que eu estou lendo. Porque uma coisa é a gente ler e a gente entender para a gente, e uma coisa é você entender para você e você saber explicar para as outras pessoas. É aí que vem a minha dificuldade, é explicar para outra pessoa esse tema. Mas eu entendo, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a Trindade, não tenho nenhuma dúvida sobre Deus, eu não tenho nenhuma dúvida sobre Jesus, principalmente sobre o Espírito Santo. Porque se nós estamos aqui, reunidos aqui nesse momento, quem que nos moveu? O Espírito Santo que nos moveu para estar aqui. Tá? Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós continuamos sempre com esse nosso pensamento e que nós venhamos ter sempre essa certeza que esses três deuses estão nos conduzindo rumo à Canaã celestial. Né? Que nós nos abençoe. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez agradecido a Deus por esse momento que passamos aqui do teu ladinho. Nós só temos a agradecer ao Senhor, né? Agradecer Jesus por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Agradecemos também ao Espírito Santo porque Ele nos dá sabedoria, nos dá inteligência. Ele nos convence a cada um de nós do pecado. Agradecido também por Deus, Pai, o Todo-Poderoso, né? Que nos dá esse privilégio de estarmos aqui, Pai. Meditando, estudando e aprendendo cada dia mais sobre o plano de salvação que o Senhor tem para com cada um de nós. E nós, nesse momento, despedimos agora, ó Deus, do teu santo templo, mas nós não queremos sair da tua presença. Que o Senhor leve a cada um de nós em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dá para todos nós uma ótima semana de trabalho, de afazeres, que nos dá também uma ótima semana de estudo da tua palavra, que nós estamos estudando aí a lição da Escola Sabatina, que está sendo uma bênção na nossa vida, e que o Senhor nos dá sabedoria para entender também, né, o que nós vamos estar estudando no decorrer dessa semana. E que o Espírito Santo esteja sempre do lado de cada um de nós. Nos despedimos nesse momento, mas nós queremos despedir com Jesus, que nos leva em segurança. Suplicamos essas bênçãos, agradecido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que reina para todo sempre. Amém.